para finalizar, a última fase do nosso ciclo da pesquisa é a fase informativa. Nessa fase, gente, nós temos um processo que é justamente a de divulgação ou de publicação de todos os dados e todo o conhecimento que a gente gerou. Lembra-se que na fase analítica você lapidou seus dados, você lapidou todas aquelas informações que você tinha e transformou informação em conhecimento? Pois bem, depois que você conclui essa etapa, é o momento de você divulgar para o mundo científico, publicar os seus dados para que outras pessoas conheçam as benesses do seu trabalho, as vantagens, as coisas que você encontrou de positivo, as técnicas que você pôde desenvolver a partir da sua pesquisa. Então, é nessa fase informativa que nós publicamos ou divulgamos o nosso trabalho, ou as duas coisas. É importante a gente compreender a diferença entre publicação e divulgação. Publicação, gente, é um processo que a gente faz a partir de, normalmente, artigos científicos, notas, ensaios, são textos acadêmicos escritos dentro de um formato específico que a gente publica em periódicos que são geridos por pessoas que são daquela área de pesquisa. Tem o editor-chefe, tem os editores auxiliares e tem os revisores, que são pessoas que trabalham em diferentes áreas. Quando você manda um artigo seu para uma revista, esses revisores que são daquela área do conhecimento da sua pesquisa vão revisar o seu trabalho e eles vão dizer se ele tem mérito ou não. Se eles desconsiderarem o mérito do seu trabalho pode não ser aceito para publicação. Se eles acharem que seu trabalho tem mérito e que precisa de alguns ajustes ou não, independente disso, eles vão aceitar a sua publicação, vai passar pelos editores e seu trabalho vai ser publicado numa revista que normalmente fica associada a alguma base de dados de periódicos científicos que outros pesquisadores vão acabar encontrando em buscas ou em leituras, ou quando tiver acesso àquela revista de forma ampla. E assim o seu trabalho vai ser divulgado dentro do mundo acadêmico e com certeza, se ele for relevante, se ele for importante, ele vai ser citado da mesma forma que você fez as citações bibliográficas de outros autores, e isso vai contribuir para formar uma rede de pessoas que vão conhecer o trabalho que você conheceu, que você gerou a partir da sua pesquisa. Isso é publicação, certo? Divulgação já não é tão assim. A divulgação é um processo que a gente faz para poder ampliar as pessoas que têm acesso àquela informação que você gerou. Ela tem o objetivo de popularizar os conhecimentos gerados. Então, na divulgação, você pode fazer isso em palestras, você pode fazer isso em apresentação de resumos, em congressos da área, você pode ir numa escola e falar do seu trabalho, você pode fazer um podcast, você pode ter um canal no YouTube. A forma de divulgação da ciência ela é livre, não tem determinadas regras e ela não passa pelo crivo de editores e de pares. Você pode divulgar qualquer coisa que você faça sobre o seu trabalho, certo? Mas o grande objetivo é fazer a popularização daquilo que você construiu, do conhecimento que você ajudou a construir. Normalmente a divulgação ocorre após o processo de publicação. E a publicação normalmente é o que é mais valorizado dentro do meio acadêmico, porque a publicação ela vai de fato ser uma referência teórica para outros pesquisadores da área, para eles se basearem no seu trabalho para ou criticarem de forma direta, ou agregarem a ele, ou usar o seu trabalho para poder argumentar outras questões. Enfim, o seu trabalho, independente para que ele seja usado, ele sendo citado por outros autores, ele vai estar sendo conhecido por outros pesquisadores que trabalham com aquele mesmo tema que você se dedicou ao realizar seu projeto de pesquisa. Existem vários tipos de revistas mais difíceis de publicar, revistas mais fáceis. Essa questão da dificuldade, da facilidade, não quer dizer que o trabalho que seja impossível. A questão é que há um critério maior para que os artigos sejam aceitos para publicação. Então, tem vários pontos que são utilizados para considerar se um artigo deve ser aceito para publicar ou não, como contribuição para aquela área, como, por exemplo, inovação naquela área, como, por exemplo, impacto daquilo para outras áreas de pesquisa, não necessariamente aquela sua. Então, tudo isso vai contar
para o seu artigo ser aceito para publicação ou não. Nem tudo que nós fazemos é publicado, nem todos os dados que a gente tem, eles são publicados, mas eles podem ser divulgados. E a divulgação, ela tem outros objetivos que é o objetivo da publicação, certo? Mas o que vocês provavelmente vão ter que fazer ao longo de sua carreira acadêmica, muito mais do que a divulgação, é a publicação. A divulgação, como não que ela seja menos importante, ela é tão importante quanto, mas como ela tem um teor mais livre de formas de fazer, você pode fazer da maneira que você achar que vai ser mais impactante para as pessoas acessarem aquele conhecimento, eu não vou não vou falar muito sobre isso, mas eu gostaria de lembrar para vocês quais são os tópicos mais importantes que a gente observa dentro de uma estrutura escrita de um artigo. Um artigo, assim como o seu projeto de pesquisa, como ele é um documento que é escrito, ele vai apresentar os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos que vêm depois, pós-textuais. Os elementos pré-textuais, gente, normalmente o título, os autores, resumo e palavra-chave. Algumas revistas vão colocar isso como elemento textual, resumo e palavra-chave. Depende muito do formato. Cada revista, cada periódico vai ter uma metodologia, uma forma diferente de organizar os artigos que serão publicados. Então, embora tenha essa questão básica, há muita variação em relação à organização do seu artigo científico, ou do seu ensaio, ou de sua nota científica. Os elementos textuais normalmente são a introdução e o desenvolvimento. O desenvolvimento você vai colocar ali todos os resultados que você obteve. A introdução é uma introdução assim como você fez para o projeto. O desenvolvimento você vai colocar ali todos os pontos que você obteve, os resultados, os métodos que você utilizou para poder chegar naqueles resultados. E por fim a conclusão. A conclusão é, e aí, o que eu aprendi com isso tudo? O que isso me trouxe, me engrandeceu? Qual que é a contribuição dessa pesquisa para outras pesquisas dessa área e de outras áreas da educação como um todo? E os elementos pós-textuais, a gente tem ali, nesse caso, alguns exemplos, as referências bibliográficas, mas alguns também podem exigir uma versão do seu resumo em outro idioma, normalmente inglês ou espanhol. Outras revistas já são publicadas diretamente em inglês, então elas não pedem um resumo em outro idioma. Normalmente, as revistas brasileiras que publicam seus artigos em português exigem que haja um abstract e uma palavra-chave em inglês. Por quê? Porque se outra pessoa de outro idioma não souber português, mas quiser ter acesso ao seu trabalho, ao seu resumo, aos seus dados, ela pode ler o abstract, talvez ela não leia o trabalho como um todo, porque ela não vai saber ler português, mas ela pode ler o seu resumo em inglês e com isso saber o que você fez, saber se aquele trabalho pode ser importante para ela ou não. Se ela tiver mais interesse, ela pode aprender português e desvendar todas as etapas que você utilizou para poder escrever seu projeto, certo? Bom, esses são os principais elementos que a gente vai observar dentro de um artigo. Lembrando que isso é muito variável, depende da revista que você vai publicar, ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre essa quarta semana de trabalho. Mais dúvidas a gente vai poder tirar dos nossos chats, nos nossos lives. Vamos marcar uma live para a gente conversar. E vocês também podem me mandar mensagens para os tutores presenciais à distância e a gente vai esclarecendo melhor esses pontos, ok? Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima.